Então vamos lá? Olha só, antes de mais nada, é importante lembrar aqui que esse vídeo, tá? O Fuja do Preço Médio e tudo, é de fato que eu vou explicar aqui como funciona. Mas ele não é ali para o nível muito iniciante. Então se você acabou de começar na Bolsa de Valores, isso aqui pode te deixar um pouco confuso, tá? Se você já tem alguma experiência e já acompanha o canal há mais tempo, vai ser bem simples você entender, mas presta bastante atenção no que eu vou falar, em como que eu vou mostrar os exemplos para você não tirar conclusões erradas ou precipitadas. Se você assiste os vídeos fazendo qualquer outra coisa na sua vida, para e deixa para ver quando você chegar em casa aí, porque senão pode ser bem complicado e confuso para você. Então o que a gente vai começar aqui? Não, antes de começar, já deixa aquele like na confiança. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui você vai ver que o conteúdo é bem denso e vai te ajudar a evoluir ali como investidor de verdade, né? São poucos canais ali que passam o conteúdo da maneira que a gente passa aqui, conteúdos bem densos e bem explicativos. O investidor de longo prazo, ele investe numa empresa ali para participar de um projeto. O que ele tá com a intenção ali não é de ganhar com o ticker, né? Ele não quer comprar uma ação por R$10 e vender por 12. O investidor de longo prazo, ele quer comprar uma ação e ficar com ela, e quando a escolha da ação é bem feita ali, quando a avaliação foi bem feita, o tempo de vender, na verdade, é quase nunca, né? Só se lá no futuro mesmo você quiser aproveitar ali sua vida, né? Já estiver ali perto de bater as botas e começar a vender as ações para gastar dinheiro como um louco ali, que pode ser também, né? Tem gente que não quer deixar herança. Então pode ser que o tempo de vender seja quase nunca. Então, esse vídeo aqui é dirigido principalmente para essas pessoas. E aí o que acontece? Se você é um especulador ali, esse vídeo não vai fazer sentido nenhum para você e é melhor você procurar outro canal, tá? Então, pensando nisso, né? A estratégia do preço médio acaba se tornando ali a principal estratégia do investidor de longo prazo. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe ali, que eu vou te explicar mais ou menos ali como é que funciona isso durante o vídeo. Mas essa estratégia, ela pode ser muito errada se ela for mal aplicada. E eu vou provar para você isso aqui numericamente, tá? Como que o investidor pode cometer grandes erros ali tentando seguir esse tipo de estratégia. Então, como que funciona essa estratégia na prática? Vamos supor que o investidor cria ali uma carteira super diversificada, né? Então ele coloca ali Itaúsa, né? ITSA 3, 10%, coloca TAE, 10%. Eu vou colocar aqui como se o investidor colocasse todas as ações ali com a mesma porcentagem em carteira. Não copie essa carteira, não utilize isso aqui, porque essa estratégia seria péssima, tá? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente escolhendo ações aleatoriamente, o que veio na minha cabeça primeiro eu coloquei aqui e defini como regra 10%, porque facilita no nosso exemplo. Então vamos supor que ele fosse dar a mesma nota, a mesmo percentual na carteira dele para cada empresa. Então ele vai ali e coloca ITSA 3, ele coloca TAE 11, VEG 3, ENGIE 3, né, que é a ENGIE ali, KLBN 3, SQIA 3, IRBR 3, PETR 3, Vale 3, Fleury 3 e Leve 3. Então ele tem ali 10 ações e em cada ação dessa ele colocou o percentual do patrimônio dele de 10%. Claro, já considerando que ele tem renda fixa, já considerando que ele tem investimentos no exterior. Da parte de ações brasileiras aqui, sem colocar fundos imobiliários nem nada, ele definiu como 10% por ação ali. E o que acontece? Essas ações, elas não vão ficar estáticas. Vamos por ali, a partir do dia que ele investiu 10% em cada uma delas, vamos supor que ele investiu R$1.000 em cada uma, né? Não, R$100.000, ele investiu 10 mil em cada uma ali, essas ações vão começar a subir ou a cair. O percentual da carteira dele vai ser alterado. Então vamos imaginar que depois de um tempo, né, acabou sendo Fleury, FLRY3 com 20%, que subiu para o primeiro da carteira, ITSA 3 subiu bastante, foi para 14%, uma pessoa que entrou agora, por exemplo, pode ter vislumbrado esse movimento acontecendo, comprou em julho, agora deu uma subida, aí ele comprou uma VEG 3, também subiu bastante por agora, e aí ficou com 14%. Então, as três opções dele ali, as três principais posições da carteira dele agora é Fleury, Itaúsa e VEG, né? E o que aconteceu? Algumas empresas diminuíram, né? Algumas empresas caíram ali ou não subiram. E com isso, aconteceu dessas empresas caírem muito ali. Um exemplo aqui de uma ação que pode ter caído muito na carteira dele, é um exemplo só hipotético, tá, gente? Vamos supor que RBR3 tivesse caído muito e ficou 1% da carteira dele. Aí sim que ficou 5% da carteira dele, Leve 3 ficou 6% da carteira dele. Nesse caso, né, o que o investidor de longo prazo ali, quando ele não sabe o que ele está fazendo, ele faria? Ele ia pegar, primeiro, vender uma parte ali de Fleury ou vender uma parte de Itaúsa e tentar comprar nas empresas que mais caíram, né? E alguns investidores também, eles simplesmente pegariam o aporte deles ali, em vez de vender, eles iam pegar o aporte deles e simplesmente comprar mais nessas empresas ali que caíram. E com isso ele vai fazer a famosa estratégia de diminuir o preço médio, né? Se você não entendeu o que aconteceria, olha só,
Vamos supor então que ele comprou um lote de RBR3, vou pegar um exemplo aqui que você vai entender com todos, né? Vamos supor que na hora que ele for investir em RBR3, cada ação ali estava custando R$100 por ação. Ele comprou um lote de ações, ou seja, 100 ações ali, ele comprou pagando R$10.000, né? Agora esse mesmo lote caiu demais, a empresa caiu muito e agora esse mesmo lote de ações está custando R$1.000. Então você imagina, de 10 mil que ele pagou foi para R$1.000. Cada ação agora que ele tinha pagado R$100 está custando R$10. Esse é um exemplo hipotético, não aconteceu isso, tá? Seria uma queda de 90%, seria uma queda bem anormal, mas ela ajuda a explicar o que eu estou tentando explicar. E aí é um belo desconto, né? A ação está na promoção. O que esse investidor vai fazer, né? Normalmente ele venderia ali a parte das ações dele que subiu, então ele venderia 10% de Fleury, por exemplo, ou venderia mais se ele quiser rebalancear, ele vende ali 10% de Fleury e ele vai lá e pega esses 10% de Fleury e compra tudo, por exemplo, em ações da IRBR, que foi a que mais caiu, né? Com isso, você pegar os R$20.000, somando os dois aportes dele de 10 mil e dividir pelo número de ações que ele comprou, ou seja, pelas 1.100, o preço médio dele antes, ou seja, o preço de entrada dele na empresa, que era de R$100, ele conseguiu baixar esse preço para R$18,18. É genial, né? Porque agora, se a ação chegar só até 18, ela não precisa mais chegar a 100. Se ela chegar só até 18, ele já começa a ganhar dinheiro de novo. Essa estratégia é genial na cabeça da pessoa. A rentabilidade dele volta ao normal. Lembrando que isso não existe, né? O meu preço médio estava em tanto. Você só tem o dinheiro que estão oferecendo hoje. Se você vai vender ações, é pelo preço que está hoje. Por isso que na maioria dos casos não compensa muito vender uma ação quando ela está em queda. Não adianta você sonhar com o valor que você teve de entrada e tudo. Você pode até tentar diminuir esse valor para servir para o seu psicológico ali, mas isso não importa. Se você acredita no longo prazo de uma empresa, você não deveria estar preocupado com o fato dela ter caído, se você acredita de fato, né? Então, se a empresa subir até 18, ele volta a estar ganhando. Essa estratégia é usada pela maioria dos investidores e ela é muito boa, na verdade. Só que existe um problema gigante com essa estratégia, tá? Qual que é o maior problema aqui? As pessoas mais perceptivas, elas já conseguiram perceber. Essa estratégia, ela penaliza as boas empresas, né? Quanto mais uma empresa cresce, quanto melhor uma empresa está sendo avaliada pelo mercado, mais essa estratégia penaliza ela. Você vende ou para de aportar. E quanto pior uma empresa vai ficando, quanto mais uma empresa se deteriora, quanto pior ficam os fundamentos dessa empresa ou a avaliação do mercado de modo geral, mais você coloca dinheiro nela. O que vai acontecer no longo prazo se você continuar fazendo isso, né? Então, assim, no cenário ideal, no sonho de uma noite de verão, o que as pessoas acham que vai acontecer? Que toda empresa é boa, que o cara nunca errou. Ele escolheu todas as ações da carteira dele, ele nunca errou nenhum investimento. Então, ele é um analista perfeito, ele não comete falhas, a análise dele está sempre correta e por isso ele pode sempre investir mais e mais, porque ele não vai estar errado. No futuro, ele vai provar que ele estava certo. Na prática, a gente sabe que isso não acontece bem assim, né? Então, esse é o famoso cultivo de ervas daninhas. E por que tem esse nome, né? Vamos supor ali como que funciona isso. Imagina que você tivesse uma plantação de milho, tá? Você tem ali uma plantação gigante de milho. Toda vez que o milho começa a florescer ali, você vai lá e corta ele, né? Então, o milho que floresceu, o milho bonito que floresceu, você corta ele e aduba os que não floresceram. Toda vez. Se você continuar fazendo isso para sempre, você nunca vai colher, porque você vai sempre estar jogando os milhos, o melhor pé de milho fora e ficando com os piores. E cada vez mais tentando adubar ele para ele crescer. E quando ele cresce, você corta. Se der certo, você corta. Então isso é uma ideia horrível e muitos investidores acabam agindo dessa maneira, porque existe uma explicação correta, só que simplificada aqui. Se você está comprando uma boa ação por um preço melhor, é melhor ainda, né? É o cenário ideal. Só que o que acontece é que você tem que lembrar que você nem sempre vai estar correto na sua análise. Aí você deve estar perguntando agora, Raul, eu entendi o que você está falando, mas e aí? Como é que eu vou corrigir isso, né? Porque é tudo que você sabe da vida. Normalmente é tudo que a gente aprende, é que a gente tem que fazer isso, quando a gente vai falar de investimento de longo prazo. Eu mesmo já devo ter te levado a pensar que isso é a estratégia genial. Eu já falei sobre isso algumas vezes, fiz live explicando que não é bem assim, mas a maioria das pessoas que chegam aqui todos os dias me vem simplificando esse conceito. A gente vai ali e simplifica. Você fala com uma frase, comprou, cai mais. E tá certo isso. Caiu, compra mais, né? Não comprou, cai mais. Comprou, cai mais também. Muitas vezes quando você compra, cai mais. Mas então é uma simplificação que a gente faz. E aí qual que é a solução? Antes de eu falar a solução, pausa o vídeo rapidão, vai lá no meu Instagram, @o_raulsena, @o_raulsena e me segue. Não tem Instagram, senão que cara, cria. Vale a pena criar só para seguir. O conteúdo é bem legal, a gente troca uma ideia lá, eu respondo vocês, tento responder todo mundo, impossível, nunca vou conseguir, mas tento responder todo mundo. Então a solução para isso é muito simples. Primeiro, se você ainda não tem um patrimônio considerável, não faça gestão ativa de patrimônio. O que seria gestão ativa, né? Vender empresas que estão em alta
alta para comprar empresas que estão embaixo. A maior parte das pessoas que são do mercado financeiro, que atuam no mercado financeiro, fazem esse tipo de gestão. E a maior parte delas, no longo prazo, acaba por perder dinheiro, tá? Inclusive fundos profissionais. Se você comparar fundos profissionais com o Ibovespa, você vai ver que a grande maioria dos fundos, no longo prazo, eles acabam perdendo dinheiro. Por quê? Porque eles utilizam esse fator emocional, né? Eles vendem uma empresa que está subindo ali para comprar uma que está caindo com aquele viés de que ele acertou sempre. Então, quando que você vai rebalancear a carteira vendendo? Existe algum momento? Cara, se você quiser rebalancear a carteira vendendo, lembrando que isso não é uma coisa que eu pense em fazer, por exemplo, porque eu faço aportes muito grandes. Então, quando que você teria que fazer isso? Quando os seus aportes são insuficientes para rebalancear a carteira. Então, chega no momento que o seu patrimônio vai estar tão grande, isso vai acontecer com todos vocês, assim espero, você vai estar lá com 100 milhões de reais, sua posição montada na empresa pode ser 10 milhões. Da onde você vai tirar 10 milhões de uma vez para tentar desmontar essa posição ali ou para tentar diminuir sua exposição a risco nessa empresa? Você não vai ter de onde tirar. E aí você, de fato, vai ter que fazer vendas ali e ajustar o resto da carteira, porque senão você vai ficar com uma posição muito grande para sempre, não vai conseguir rebalancear a sua carteira nunca. Então você vai estar muito exposto no investimento que você não quer. Então não é pecado vender ações. Por que então eu falo como se fosse pecado? Porque para a maioria dos investidores, você tem muito pouco dinheiro. Então você tem ali um aporte de R$1.000, sua carteira inteira tem 10 mil, né? Você consegue desbalancear ela ali com uma mãozada. Então é muito fácil desbalancear a carteira quando você tem pouco dinheiro. Então você não tem que fazer vendas ali, você tem que resolver isso com os aportes, mas lá no futuro pode ser que seja possível. E aí como é que você vai fazer isso então, né? Hoje, que não é vendendo ações, você vai ter que definir uma exposição máxima para uma empresa. Então os alunos lá do A Única Verdade Possível, que é o meu curso lá, uma das primeiras regras que eles aprendem quando a gente fala de ações é a definir, né? A gente tem o diagrama do Cerrado, que foi uma coisa que eu inventei, e eles podem criar com critérios deles ali mesmo, eles alteram, né? Já cheguei a mostrar esse sistema aqui para vocês, eu acho. Eles criam perguntas ali de sim e não, e com base em cada resposta, né? Cada resposta sim conta um ponto positivo, cada resposta não subtrai um ponto, né? Então, quanto mais resiliente, quanto mais resistente é uma empresa, por isso chama diagrama do Cerrado, porque as árvores do Cerrado, elas não são frondosas ali, mas elas são bem resistentes, têm raízes sólidas. Quanto mais resistente for uma empresa, mais a pontuação dela sobe na carteira. E esse sistema pode ser revisto sempre. Cada vez que você vai aportar, você pode modificar ali para sim, não, né? Toda vez, uma vez a cada trimestre, você pode reavaliar uma empresa. Por quê? Porque fazendo isso, você acompanha os fundamentos da empresa. Pode ser que no dia que você investiu na empresa, ela era realmente maravilhosa. Era uma empresa sem histórico de corrupção, era uma empresa que tinha um lucro consistente, era uma empresa que tem IPO há muito tempo, era uma empresa que estava tudo bem. A partir do momento que começou a se deteriorar essa relação, apareceu uma corrupção, né? Não existia esse histórico, a gestão está mudando toda hora, apareceu uma nova regulação do governo que começou a mexer nessa empresa, ela pode ir perdendo esses fundamentos aos poucos. Você não vai vender sua posição na empresa, mas você não vai também ficar aportando loucamente sem saber o futuro da empresa. Toda empresa que faliu, por exemplo, no mercado de ações, um dia ela foi boa, em algum momento ela era uma empresa que estava dando lucro ali. Você não é obrigado a prever o futuro e nem acertar tudo. Então, assumir que errou é uma parte importante desse processo. Tem um dia que você vai ter que olhar para a empresa e falar, olha, eu não vou mais aportar nessa empresa, eu vou suspender os aportes e talvez até vender sim, tá? Então tem um vídeo aqui quando eu vendo uma ação, se a empresa mudou completamente o ramo de atuação, se ela perdeu todos os fundamentos que fez você investir nela, não é porque teve um trimestre ruim, mas teve 3 anos, né? A empresa nunca tinha tido prejuízo, começou a ter, a dívida dela começou a crescer demais, você vai esperar o barco dar problema, né? Então você pode ir fazendo a saída aos poucos, já expliquei sobre isso, mas então nesse caso você vai definir uma nota e vai definir uma exposição máxima. E aí você só vai rebalancear com seus novos aportes e dentro da sua exposição. Você não vai pegar para rebalancear e desbalancear a sua carteira inteira, vender uma empresa ali que era ótima e começar a cultivar ervas daninhas. Então não faça isso, não simplifique com esse papo de caiu, compra mais, porque nem toda empresa que caiu, ela realmente é só histeria do mercado, não, gente. Tem empresas que realmente ela piorou, a empresa começou a piorar, a empresa está entrando numa situação onde ela pode sim vir a uma falência. É difícil no mercado de ações, normalmente a empresa até fecha capital antes, o que diminui os números, mas a gente tem aí 19 empresas que faliram no nosso mercado e a gente tem empresas aí à beira da falência, tá? Então a gente tem várias empresas que podem sim falir. Não deixa a sua vaidade ali te enganar, né, te cegar completamente e fazer a futebolização das empresas e começar a torcer e começar a falar bem dessa empresa, porque isso não vai mudar a realidade. Infelizmente, o seu pensamento não molda a realidade. Você ficar pensando que você está certo, que é incrível, que você vai conseguir resolver isso aí, que é só aportar, que está todo mundo do planeta errado, que você é o grande gênio do mundo, pode te causar grandes prejuízos. Então reflita sobre isso, faça um rebalanceamento de carteira, faça preço médio, mas faça de forma consciente, sabendo o que você está falando, sabendo o que você está fazendo.
Respira, pensa, lê os balanços, vai para a história da empresa, vê o que te levou a investir nessa empresa, verifica se esses fundamentos eram sólidos, verifica se você tomou essa decisão no melhor época do seu pensamento, se você realmente já sabia, já tinha estudado o suficiente para você não ficar ali num barco que está afundando e simplesmente não querendo admitir que estava errado, porque isso pode te causar grandes perdas. E continuar investindo numa empresa que pode estar entrando num processo de falência é um problema grave. Existem sinais, uma recuperação judicial, alguma coisa que pode ser que uma empresa esteja deteriorando. E do mesmo jeito que você pode ter entrado numa empresa e ela era ruim antes, né? Ela estava em recuperação judicial, saiu da recuperação judicial e tudo, você pode rebalancear a nota dela também e entender ela como num momento mais positivo, olhando sempre o negócio. Raul, não vou olhar a cotação então? Para fazer esse tipo de avaliação, não, tá? O que eu falo de deterioração de fundamentos não significa, a empresa custava R$10, está R$1, piorou? Não sei. Olha, verifica o que fez isso. Não, o que aconteceu aqui é que está tendo notícia demais falando dessa empresa. O que aconteceu foi que parou de pagar dividendos por 3 meses, por 1 ano. Isso não muda nada. Tem que ver o negócio da empresa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Beijão, o vídeo de hoje foi só. Até o próximo.